Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das questões mais difíceis da ciência. Como é que distinguimos um facto real de uma fantasia, por mais elaborada que seja? Desde universos paralelos a realidades escondidas, a física moderna está cheia de ideias que parecem ficção. Mas como é que sabemos o que é real? Vamos descobrir uma ferramenta, uma ideia vinda de um novo ensaio filosófico que talvez nos dê a resposta. Para começar, vamos lá pensar nisto. E se as teorias mais fascinantes da ciência, aquelas que nos deixam de queixo caído, se basearem em coisas que, por princípio, nunca vamos poder ver ou tocar? Se nós podemos provar, ainda é ciência? Onde é que isso nos deixa a todos? E atenção, isto não é conversa de ficção científica. São ideias a sério que vêm diretamente da física quântica. Por exemplo, a teoria dos muitos mundos sugere que cada decisão cria um universo novinho em folha. Outras teorias falam de possibilidades que seriam tão reais como o sítio onde estamos, mas que existem, bem, fora do nosso espaço-tempo. A física moderna está a obrigar-nos a perguntar o que é de facto real. E é aqui que a coisa se complica. A matemática da mecânica quântica funciona. É a teoria mais testada e bem-sucedida de toda a história da ciência. Nunca falhou uma única previsão. Mas quando se pergunta, ok, mas o que é que isto significa para o mundo real, ninguém se entende. É como ter uma ferramenta perfeita, mas sem sabermos exatamente o que é que ela constrói. Para tentar resolver este puzzle, vamos usar uma ferramenta, um critério muito específico, proposto num novo ensaio. E essa ferramenta tem um nome simples, a marca. Esta ideia da marca vem de um ensaio do filósofo da física David Cotta. O que vamos fazer é pegar nesta ideia central para vermos como ele sugere que podemos, finalmente, traçar uma linha clara na areia entre um facto científico e uma crença, por mais bonita e elegante que essa crença seja. Então, o que é exatamente esta marca? Bem, a ideia é surpreendentemente simples. Uma marca é uma inscrição física e irreversível. Pensemos no clique de um contador Geiger, na trilha deixada por uma partícula num detector ou num bit de informação gravado num disco rígido. É a prova que fica. O argumento de Cotta é radical. Se algo não pode, nem em teoria, deixar uma marca, então não é um facto. Ponto final, parágrafo. E o que torna esta ideia tão poderosa é a forma como ela organiza tudo. Olhem bem para esta estrutura. No topo temos a teoria, os nossos belos modelos matemáticos. Lá embaixo temos o real, o universo a fazer o que tem a fazer, sem se preocupar connosco. E no meio, a fazer a ponte, está o concreto, a marca. É a única coisa que liga a nossa imaginação matemática à realidade física. É o teste final. E para não haver mesmo dúvidas, uma marca não é a mesma coisa que um vestígio. Pensemos nisto assim. Um vestígio é como uma ondulação na água. Acontece, é real por um instante, mas depois, puf, desaparece sem deixar rasto. Uma marca, por outro lado, é como um fóssil. Fica ali, gravado na pedra, estável, à espera de ser lido. A ciência, segundo este argumento, é o estudo dos fósseis da realidade, não das suas ondulações efêmeras. Ok, agora que temos a nossa ferramenta, o critério da marca, vamos testá-la. E vamos aplicá-la a uma das ideias mais estranhas de todas, a de que existem outras realidades, para lá do nosso próprio espaço-tempo. Esta ideia de realidades possíveis não é de agora, não. Um dos fundadores da mecânica quântica, Werner Heisenberg, já falava nisto. Ele usou uma palavra antiga, potência, para descrever um estado quântico como algo que está ali a meio caminho. Já não é só uma possibilidade, mas ainda não é um facto consumado. E podemos ver a evolução disto. Começou como um conceito filosófico, lá com Aristóteles. Heisenberg pegou nisto e usou como uma metáfora útil para a física quântica. E hoje, algumas interpretações modernas levam isto ao extremo. Afirmam que estas possibilidades não são apenas ideias, são coisas reais que existem num outro plano e que influenciam o nosso mundo. Passou de uma sugestão a uma afirmação sobre a própria natureza da realidade. E isto, claro, leva-nos diretamente ao cerne do conflito. Quando é que uma teoria sobre a realidade é conhecimento e quando é que se torna, bem, um sistema de crenças? No fundo, isto resume-se a duas maneiras de ver o mundo. Uma diz, olha, o que é real é o que podemos, em teoria, medir. Ponto final. Não vamos inventar mais nada. A outra diz, não, o que podemos medir é apenas a sombra de uma realidade maior. Um mundo de possibilidades que existe por trás de tudo e que o influencia. A primeira fica-se pelos factos. A segunda acrescenta uma camada, que no fundo é de fé. E agora chegamos ao ponto-chave de todo este argumento. O problema com estes mundos de possibilidades não é que sejam difíceis de encontrar. O problema é que foram desenhados de propósito para serem impossíveis de encontrar. Por definição, não há nenhuma experiência, nenhum teste que os possa provar falsos. Estão, por construção, blindados contra a ciência. E a conclusão é brutalmente clara.
Uma teoria que não pode ser refutada por princípio não produz conhecimento, produz crença. É aqui que a marca se torna a nossa linha de demarcação. Se uma ideia pode, em teoria, deixar uma marca, é ciência e podemos investigá-la. Se, por definição, não pode, então pertence ao domínio da fé, não da física. Mas há uma contra-argumentação poderosa. E se o próprio espaço-tempo, o palco onde todas as nossas marcas são feitas, não for fundamental? Vamos ver como o argumento lida com esta objeção. Muitas teorias de ponta, como as da gravidade quântica, sugerem exatamente isto, que o nosso espaço-tempo é como a superfície de um oceano, uma ilusão que emerge de algo muito mais profundo. Mas se o palco onde as marcas são feitas é uma ilusão, isso não deita por terra todo o argumento? Pois, o artigo oferece uma analogia brilhante. Pensemos na temperatura. A temperatura não é uma propriedade fundamental de uma única molécula. Emerge do movimento coletivo de milhões delas. No entanto, isso não torna a leitura de um termómetro menos real ou factual. Da mesma forma, mesmo que o espaço-tempo seja emergente, as marcas que nele se escrevem continuam a ser os factos com os quais a ciência tem de trabalhar. E isto leva a uma versão mais sofisticada do argumento. O critério não é que o espaço-tempo tenha de ser fundamental. O critério é que tem de haver algum sítio, um domínio de inscrição onde a realidade possa deixar a sua marca. Seja qual for a natureza última desse domínio, é lá que a ciência tem de operar. A física pode estar à procura de um novo palco, mas não pode desistir da peça. A exigência de provas, essa mantém-se. E no final, a questão que fica é esta. O que é que queremos da ciência? Queremos teorias bonitas e matematicamente elegantes, mesmo que não as possamos provar? Ou exigimos que para algo ser considerado conhecimento, a realidade tenha, no fim de contas, que deixar uma marca? A nossa resposta a esta pergunta não define apenas uma teoria, define a própria ciência. Fica a reflexão.